Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Vamos seguir a nossa tarefa de enriquecimento da nossa playlist de teoria geral da administração. Vamos encorpar os aspectos introdutórios. Vamos voltar no tempo, o aparecimento da sociedade humana. Primeiro texto. O aparecimento da sociedade humana verificou-se, como supõe a ciência, há aproximadamente 2 milhões de anos. Em diversas regiões da Europa, Ásia e África, dotadas de clima quente e úmido, habitava uma espécie altamente desenvolvida de primata antropóide, que tem formato humano. Como resultado de um longo período de desenvolvimento, compreendendo uma série de graus intermediários, desses distantes ancestrais originou-se a espécie humana. O aparecimento da espécie humana constitui uma das mais grandiosas reviravoltas no desenvolvimento da natureza. Tal reviravolta verificou-se a partir do momento em que os ancestrais do homem começaram a produzir instrumentos de trabalho. Os ancestrais do homem são os hominídeos. A diferença radical entre o homem e o animal somente começa a existir com a produção de instrumentos de trabalho, ainda que fossem os mais rudimentares e precários instrumentos de trabalho. É sabido que os primatas frequentemente utilizavam-se de paus e pedras para derrubar frutos das árvores ou defender-se de ataques. Entretanto, nenhum animal jamais fez, mesmo que fosse o mais primitivo e rudimentar instrumento de trabalho. É o manuseio do instrumento de trabalho que facilita o intercâmbio do homem com a natureza. O humano transformando a natureza para desenvolver a técnica, para alcançar produtividade do trabalho, evoluir a produtividade do trabalho. Os ancestrais do homem viviam em bandos de rebanhos. Também em bandos e hordas viviam os homens primitivos. O aparecimento do homem foi, ao mesmo tempo, o aparecimento da humanidade e da sociedade humana. No curso de um desenvolvimento bastante prolongado, surgiu entre os humanos uma espécie de ligação que não existia nem podia existir no mundo animal. A ligação através do trabalho. E para haver a ligação através do trabalho, a linguagem precisa se sofisticar e se desenvolver. A partir daí, a partir da ligação através do trabalho, a linguagem vai se sofisticando e se complexificando entre os humanos, até ao desenvolvimento da linguagem ficcional de capacidade representativa do mundo figurativo imaginário. Diferentemente dos seus ancestrais, o homem passou a produzir os meios necessários para a sua subsistência com a ajuda de instrumentos de trabalho. Nos tempos primitivos,
o homem encontrava-se na mais forte dependência em relação à natureza que o cercava. O processo de domínio das forças espontâneas da natureza decorria com extrema lentidão, uma vez que os instrumentos de trabalho eram os mais primitivos instrumentos. O desenvolvimento era muito lento. Que desenvolvimento? O desenvolvimento da produtividade do trabalho humano era muito lento, porque os instrumentos de trabalho eram muito primitivos. O processo de domínio das forças espontâneas da natureza decorria com extrema lentidão, uma vez que os instrumentos de trabalho eram os mais primitivos instrumentos, e isso dificultava muito o desenvolvimento da produtividade do trabalho. Os primeiros instrumentos do homem eram pedras grosseiramente talhadas sob a forma de machados de paus e pedras toscas. Constituíam-se tais instrumentos como um prolongamento dos membros do corpo humano. A pedra, o punho fechado, o pau, o braço estendido. É muito fácil visualizar que as ferramentas e os instrumentos de trabalho funcionam como extensões do corpo humano, principalmente neste contexto de sociedade absolutamente primitiva. Texto adaptado de Albert Zakharovich Manfred. Um complemento para alargarmos a nossa compreensão sobre o texto que acabamos de ler. Vamos para os extremos do passado. Os hominídeos, Homo rudolfensis e Homo habilis, os habilinos. Provavelmente, o Homo rudolfensis ou Homo habilis foram as duas primeiras espécies do gênero Homo. O Homo rudolfensis ou o Homo habilis foram as duas primeiras espécies do gênero Homo. Há indícios de que as duas espécies surgiram há mais de 2 milhões de anos. Temos, portanto, um marco importante: 2 milhões de anos, surgimento do gênero Homo. Alguns autores chamam essas primeiras espécies do gênero Homo de habilinos.